Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma das coisas mais poderosas para esclarecer uma nação e torná-la próspera é a educação, o ensino e o estudo. E não é por outro motivo que muitas lideranças e muitos países desencorajam o ensino e o estudo para que, obviamente, as pessoas sejam mais facilmente controladas e dominadas. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Mas eu quero dizer para você que eu tenho uma dica para você hoje de leitura, que é uma leitura que não é uma leitura muito espessa e é uma leitura que vai funcionar como uma espécie de lente para você enxergar com muita clareza respostas que você pode receber para os tempos estranhos atuais que estamos vivendo, ok? Antes de eu falar qual é o livro e explicar exatamente, gostaria de convidá-la para estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Primeiro link aqui embaixo, você faz a sua inscrição, porque você vai ter um treinamento ali, a gente tem aulas semanais de 3 grandes blocos de assunto. Primeiro grande bloco, a disputa de poder aqui internacional. Segundo grande bloco, a questão espiritual do final dos tempos influenciando tudo. E o terceiro grande bloco, a questão da educação financeira. Isso no primeiro link. No segundo link tem os livros, tá? 2 livros que eu estou indicando essa semana, 70% de desconto, tá? O link está aqui embaixo. Os livros estão no segundo link, o curso no primeiro. Pessoal, muitos gênios influenciaram poderosamente a humanidade. Só que a gente por aqui tem mania de glorificar só gênios de fora. E eu digo para você que nós tivemos um gênio que não fica para trás da maioria daqueles que são considerados as figuras mais brilhantes da história. E eu estou falando sobre Machado de Assis. Se você não conhece a obra de Machado de Assis, fica aqui um enorme incentivo para você conhecer, principalmente a fase realista, né? Além da fase romântica, né, com Helena e Yaya Garcia, na fase realista, com Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, você tem uma oportunidade maravilhosa de sentir prazer lendo uma obra de excelência. Dentro dessas obras, o Machado de Assis ele também tem histórias menores, muitos contos, como Trilho Lá Menor, contos incríveis, mas também uma obra literária que fica entre o conto e a novela, que é O Alienista. O Alienista é considerado por alguns como um conto, mas muitos dos críticos e especialistas na área consideram O Alienista uma novela por causa da maneira como a narrativa é construída. A história foi publicada em 1882 e desde então serviu aí como uma enorme reflexão sobre o exercício do poder e sobre até onde pode ir a insanidade humana. A gente conhece obras muito famosas, né, como A História da Loucura, de Michel Foucault, O Nascimento da Clínica e por aí vai. Mas, muito antes de Michel Foucault, o Machado de Assis, com o Simão Bacamarte, que é o protagonista dessa história, ele antecipa reflexões que Foucault vai fazer lá na frente, tá? O livro vai contar a história então do Dr. Bacamarte, que é um alienista. Alienista é como se chamavam os psiquiatras da época, que cria a chamada Casa Verde, que é um local ali de estudos da mente humana, mas acaba, né, se transformando num outro tipo de lugar. O Simão Bacamarte então ele estuda na Europa, ele volta para o Brasil para dedicar-se à sua profissão, né? E ele constrói então uma espécie de manicômio chamado Casa Verde para abrigar todos os então reputados como loucos da região. Só que depois de pouco tempo o local fica muito cheio, né? Porque o Bacamarte vai ficando cada vez mais obsessivo no seu trabalho, né? E no começo ali as pessoas que ele trazia para dentro da Casa Verde eram pessoas realmente que estavam com problemas psiquiátricos, né? Só que depois o negócio vai ficando tão estranho que o Dr. Bacamarte vai enxergar loucura em todo mundo ali, né? Ele ficou meio neurótico. Qualquer coisa estranha fazia com que Simão Bacamarte quisesse colocar as pessoas dentro lá dessa chamada Casa Verde, né? Por exemplo,
o caso do Costa. Costa era um homem que perdeu toda a sua herança, emprestando dinheiro para os outros, mas ele não conseguia cobrar o dinheiro que ele havia emprestado. Ele tinha essa timidez, né? E para o Simão Bacamarte, isso era um sinal de loucura. Como é que o cara não vai cobrar o dinheiro que estão devendo dele? Então, acabou sendo recolhido ali também dentro da Casa Verde, né? Só que aí chegou um ponto que a população da cidade, ela começou a ficar preocupada com isso, né? Porque o cara estava colocando todo mundo dentro do seu do seu estabelecimento ali de estudos, né, psiquiátricos, né? Então a coisa fica tensa demais, né, ao ponto que os próprios moradores ali começam a reclamar, falam, opa, peraí, meu irmão, como é que é essa história aí, né? Porque chega um momento no decorrer da história que 75% da população já estava na Casa Verde. E aí, nesse momento, o Simão Bacamarte, ele olhou e ele falou assim, poxa, peraí, será que todo mundo é doido e só eu penso normal? Chega um momento que ele tem um lapso de sanidade e ele percebe que era ele que estava errado, né? E resolve, então, tirar todo mundo lá de dentro e refazer a sua teoria, né? Porque ele concluiu o seguinte: se todo mundo apresentava certos distúrbios e não seguia um padrão específico, então o único louco seria quem mantinha a sua normalidade, né? E tinha firmeza de caráter, né? Com base nessa teoria, aí ele começa a colocar outros tipos de pessoas para dentro, né? Só que o negócio foi evoluindo de forma que ele conseguia lidar com as pessoas, né? E ele acabou dando ali a liberação para todo mundo sair, né? E aí ele desenvolve uma nova teoria de que, como ninguém tinha uma personalidade perfeita, a não ser o próprio Dr. Simão Bacamarte, ele concluiu que ele era a única pessoa que não era normal. E assim, ele decide que se todo mundo é imperfeito e ele é o único perfeito, ele decide colocar-se a si mesmo dentro da Casa Verde. É uma história brilhante, interessantíssima, que vai antecipar, por exemplo, a obra de Michel Foucault, né? Com essa questão do estabelecimento dos locais ali de loucura como um exercício de controle e poder. E não só é uma obra deliciosa de se ler, mas é também um importante exercício sobre um tema tão importante para Foucault, que é a questão do poder se materializando através da linguagem e das instituições. Fica essa sugestão para você. Deixa um forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Link aqui embaixo para participar do Manual de Sobrevivência 2023 e o segundo link para adquirir os livros indicados aqui, tá bom? Obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos vocês. Valeu!